Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do nosso podcast. Nosso podcast é onde o preto pode. E onde é que o preto pode? Aqui no Espaço Cultural Conta Quintê, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas da noite. Sempre trazendo pessoas que fazem um somatório com as suas ideias, com as suas experiências do seu dia a dia, e vamos dividindo com vocês um pouquinho para que a gente consiga enriquecer o nosso intelecto e também, trabalhar um pouquinho com a diversidade, com a pluralidade, para fazer com que a gente compreenda um pouquinho um do outro. Não é isso, Deide Maia? É isso. Olá, queridos pessoas que fazem parte já da nossa caminhada no Conta Quintê através das nossas redes sociais, sempre nos dando apoio nas propostas que o Conta Quintê vem trazendo sobre essas questões voltadas para a questão étnico-racial, para a questão de direitos humanos. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E nada melhor, do que hoje a gente tem a grata surpresa, a presença aqui do nosso companheiro Júlio César. Ele que é formado em TI, é um empreendedor, é um professor de hebraico, ele é o assessor de política de promoção da igualdade racial do município de Queimados, e, quiçá, outras coisas que vamos conhecer um pouco mais aqui nesse podcast. Salim, é contigo. Boa noite a todos. Bom, olha para onde qualquer lugar que fica à vontade, fica à vontade. Então, boa noite a todos. Foi uma surpresa, como eu falei, estar aqui. E uma boa surpresa, Pensei que eu viria para assistir, Acabaram aqui me colocando na arena. Então, muito feliz pela surpresa. Isso aí, Salim. Como é que é isso? É Júlio César Salim? Seu nome é esse mesmo? Então, eu costumo dizer que eu fui privilegiado com dois pais, com duas personalidades, com duas raízes, A raiz aqui do Brasil, eu tenho um pai de sangue e um pai de registro, Então, um pai de registro, esse nome maravilhoso aí, Júlio César, acho que em referência ao catolicismo, acho que em referência a Júlio César, imperador, General romano e póstumamente imperador de Roma, e o sangue, para ter essa ascendência árabe, para ter essa ascendência negra também, que minha mãe é branca, descendente italiano, de portugueses lá do Espírito Santo, capixaba. Então, teu pai é que é negro? Meu pai que é negro. E um árabe negro? E um árabe negro, na verdade, essa ideia de semitas branco, ela é nova, é uma construção muito nova de 1948 para cá, da Segunda Guerra para cá. Para você abalizar, para você poder ali indenizar Israel, se mudou duas questões. Quando você olha o Taná, que é Torá, Nevi, Ketuvim, ou seja, Torá, a instrução, a sua lei, Nevi, os profetas e Ketuvim, os escritos. Quando você olha ali, toda a passagem de herança de geração, ela está do pai para o seu filho. Então, Abraão, Isaac e Jacó. Pronto, só homens. Mas depois da Segunda Guerra, para que se justificasse, para que se compensasse Israel, aquelas mulheres que foram estupradas, aquelas crianças que nasceram de estupro, entre outras coisas, muitos homens judeus tinham morrido, para se manter essa herança genética e cultural judaica, eles deram uma mudada. Então agora é considerado judeu todo filho de mãe judia. Tá, mas calma todos vocês que nos assistem, que já deu para perceber que o Salim ele tem uma certa veia histórica, então, para tudo que ele fala, ele busca dados concretos para nos deixar bem informados. Mas a gente vai aguardar um pouquinho, que tem algumas coisas antes para a gente ainda provocar, O Salim, ele nasceu aonde? Já sabemos que você tem um pai árabe e uma mãe brasileira. Mas e aí, nasceu aonde de fato? Então, se a gente olhar essas duas vertentes, a gente pode dividir em dois. Então vamos ver assim, o Júlio. O Júlio é carioca, da Gema, Da onde? Estácio, registrado ali no cartório, isso, da Joaquim Palhares. A religião faz muito parte da minha vida, que chega um momento
em que minha mãe tem a oportunidade de me batizar ali na igreja do Divino Espírito Santo, né? No Estácio também. E eu conheço o catolicismo, né? Só que minha mãe, ela, num outro casamento, quando ela saiu muito pequenininha do Espírito Santo, foi para a Bahia, ela conheceu um outro rapaz que era de nação africana. E aí ela conheceu o candomblé de Quito, se iniciou lá, e logo era sincrética, né? Então a gente dava, assim, uma cultuada, né, na igreja, assistia a missa de manhã e de noite batia uns atabaques. E Queimados? Como é que Queimados chegou na sua vida? Então, Queimados... Quer dizer, de repente você estava no Estácio, você veio direto para Queimados ou foi para algum outro lugar aqui na Baixada? Como é que é? Então, aconteceram, né, muitas coisas. E aí, a gente faz o resuminho e pula. Nós viajamos para vários lugares. Minha mãe teve a oportunidade de morar com meu pai, depois separou. E ela vai mudando e chega em Queimados, né? Passando por Saracuruna, viajamos muito. E chegamos em Queimados no momento que Queimados não existia. Por isso que Queimados é muito importante para mim. Eu tenho uma mãe. Antes da emancipação. Você tem irmãos? Sim. Do meu pai com a minha mãe, não. Né? E aí, depois disso, o que aconteceu? A gente veio para cá e era um processo de construção de Queimados, de emancipação de Queimados. E a minha mãe foi morar lá no bairro Tricampeão. Ali ela teve a oportunidade de ajudar na escola, a escola do Dr. Francisco Manuel Brandão. Nessa escola, como ela já tinha um know-how, né, que o candomblé dá, o candomblé tem muita comida, você aprende a fazer muitas coisas, mata porco, mata cabrito, mata boi, né, tem as matanças, e tem a preparação, tanto na parte gastronômica, quanto na parte da matança em si, de você saber matar o animal sem sofrimento, de você limpar tudo e depois transformar isso em oferenda para os orixás, para os espíritos e também para os seres humanos. E aí minha mãe pegou esse know-how de cozinha e foi para ali, ó. Ficou cozinheira da escola? Voluntária, né? Porque Queimados ainda não era, a escolinha era muito humilde, tinha cerca, era uma coisa bem bucólica hoje, né? E a gente olhando a partir de hoje, e ela juntou algumas amigas dela. Outro dia eu estava lembrando que Tricampeão não tinha muitas igrejas. Você tinha ali, ó, o candomblé da Dona Sônia Miranda, você tinha o candomblé da Dona Rosa em cima de um morro, da Dona Geni. Fez um mapeamento, acho que era de Axelá. Né? Tinha a Umbanda do Pai Domingo, que hoje é evangélico, é pastor. Tinha a Umbanda da Dona Ercília, né, mãe do Moisés, que ainda continua lá. Enfim, com o passar do tempo, que é o período que Queimados tem, vamos colocar, Queimados tem 32 anos? Isso. Então, com esse passar do tempo, hoje você não vê mais casas de candomblé lá. Tem só no bairro Tricampeão, que é mais ou menos uma letra S, você tem 13 igrejas. Das 13 igrejas, você tem uma presbiteriana, você tem uma congregacional, uma Deus é Amor, acho que é uma Deus é Amor, se não me falha a memória, e o resto são Assembleias de Deus. Filadélfia, a Assembleia de Deus do finado pastor Júlio Sena, agora com o pastor Jefferson, a Filadélfia de Samuel, a outra Assembleia de Deus do pastor Salomão, enfim. Em 30 anos, né, acabaram-se e todo mundo virou evangélico. Inclusive minha mãe, que tinha uns 40 anos de candomblé e faleceu com 24 anos de Igreja Universal. Você é um estudioso das religiões? Sim, eu posso dizer que sim, né? Não oficialmente, né? Não profissionalmente, mas sim. Eu gosto muito, como pode um tema que faz as pessoas matarem ou ter as suas vidas transformadas? Isso tudo está na religião. Por exemplo, você vê que existem alguns fanáticos religiosos, alguns extremistas que chegam a matar em nome de religião, ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas fazendo um trabalho através de determinadas denominações, seja elas como for, que estão tirando pessoas da rua, estão tirando pessoas da prostituição, estão tirando pessoas do tráfico e também sai do mesmo tema. Então, assim, é um tema muito forte, muda, né, a vida das pessoas. Dentro desse secretismo religioso do qual é sua vida, né, você já falou de Umbanda, Candomblé, né? Você fala muito, com bastante propriedade, sobre a questão das religiões árabes, né? Então, tem alguns segmentos, não sei se posso dizer que são religiões ou são segmentos,
qual você hoje tem uma aproximação, tem uma identificação, uma aproximação maior? Se você fosse seguir uma religião, não, tá bom, seria muita coisa a te pedir para você se declarar um religioso, né? De fato, de forma tendenciosa, mas como é que você se aproxima mais? Então, por exemplo, se a gente chegasse, voltasse no tempo e perguntasse para Abraão qual era a religião dele, eu acho que também a gente ia ter uma dificuldade, né? Porque nesse tempo a gente até cometeu um anacronismo, não existiria esse conceito de religião. Mas uma coisa interessante ali, várias coisas, pontos que a gente observar em Abraão, que é, não existia Bíblia e ele reconhecia o seu Criador. Ele tinha um relacionamento muito íntimo até, pelo que o Tanar conta, né? O Tanar é o quê? Tanar é o acrônimo. Para quem tá nos assistindo, eu vou ter que te parar em alguns momentos, Sim. até para que você explique um pouquinho o que é, para que todos nós podemos acompanhar a sua linha de raciocínio, senão a gente não está no dicionário. É bom isso. Então vamos lá. O Tanar é um acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim. Então, Torá, às vezes as pessoas dizem assim, Torá é a lei, é a lei. Não, lei está ligada com mitzvot, são leis, né? As pessoas conhecem o decálogo, mas existem 613 leis no Yahudut, no judaísmo, que devem ser seguidas, lei para tudo. E o Tanar é o que, não vou dizer que erroneamente, nem todas as pessoas conhecem, né? Então é legal a gente ter uma oportunidade dessa para ampliar esse tema. Bíblias, vem do grego, né? Bíblias, pequenos livros, coleção de livros. E é uma palavra de origem grega e mostra um livrinho. Tanar é esse acrônimo que une 3 grandes seções de conhecimento. Então você tem toda a instrução chamada Torá, você tem os profetas que seriam os livros realmente religiosos, que vão falar diretamente desse espírito criador, dessa entidade espiritual, falando com as pessoas. E você tem o Ketuvim, que seriam mais crônicas, né? Seriam as crônicas políticas, mas também vista a partir de um local religioso sofrendo influências religiosas. Ou seja, reinou Asa e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então, tudo isso é bíblico. Tudo que você falou tem a questão. A gente pode encontrar o Tanar na Bíblia, como você falou da questão decálogo também na Bíblia. Isso é tudo bíblico. Então, só que aí quando a gente diz que isso é tudo bíblico, a gente tira uma origem de construção. Por exemplo, a Bíblia ela vem depois. O que é a Bíblia? É o Tanar traduzido para alguém e mal traduzido para outros, né? Então, a origem Bíblia, ela não é assim, real, né? Ela vem de um outro povo e nós pegamos esse livro, pegamos esse Deus, vamos colocar assim, e criamos o que dizem assim, o Velho Testamento seria todo o Tanar, o que é um pouco errôneo a gente dizer, né? O Velho Testamento. E o Novo Testamento, o Hetetekepoiné no grego, e eles têm uma divisão bem interessante. Você tem tudo em hebraico e aramaico, né? E você tem agora um Novo Testamento com a figura de Jesus, né? O Yeshua, ou Yahushua, né? Que em hebraico tem o mesmo nome de Josué, não sei porque um é Jesus, o outro é Josué. E você tem tudo isso em grego, e não o grego clássico de Heródoto. Você tem tudo isso em grego koiné, em grego comum. Que era realmente para que essa mensagem se espalhasse a todos, né? Essa é a ideia. Dentro de tudo que você está dizendo, dessa tradução certa para uns e para outro errado, será que essa noção de pecado pode não ter sido traduzida errado? O que seria o pecado? Então, quando nós olhamos horizontalmente, olhando amplo, sem preconceitos, o que é difícil, a gente vê que o que foi dado e para quem que foi dado. Se você analisa que esse livro, Tanar, né? O Tanar ele foi dado para um povo hebreu e tinha toda uma questão e um tempo específica para aquele povo. E aí quando você vê isso, esse povo ele tem uma ideia, ele tem uma filosofia de vida, e dentro desse conceito de filosofia de vida dele se relacionando com o seu Criador, a gente tem uma questão que diz assim, ratá. Em hebraico existe um verbo, e esse verbo é ratá. Só que esse verbo não é pecado como a gente entende hoje em português. Diz assim, errar o alvo.
Se você analisa isso de uma visão bem ampla, você vê assim, o que é errar? O erro é sempre negativo? Não, porque sem erro a gente não consegue corrigir. A gente não consegue até mesmo se colocar numa posição humilde e referente ao outro. E até tem uma questão do erro, né? O erro é erro em relação ao outro, né? Então, e nesse caso de raptar, é errar o alvo segundo as intenções ou as expectativas de uma entidade, de uma autoridade, que seria o Criador de Israel. Só que não é uma coisa assim fatalística. Não, você errou, você vê que é um processo de melhora nisso. E não como dentro da questão, interpretação da cristandade se deu. Não, você vai direto para o inferno, por exemplo. Existem muitas leis que os grandes talmudistas dizem que nunca foram aplicadas, mesmo nesse período. Você não tem esse registro. Por exemplo, um filho desobediente ele deve ser levado para fora do arraial e morto a pedrada. Não se tem essa noção. Uma mulher em adultério deve ser levada, ela deve morrer a pedrada, e um homem também. Mas não se tem um registro. No Taná, no Torá, no Midrash, no Talmud, são outros livros, né? Hebraico, mas dizem que a lei existia. E por que a gente não tem um registro? Porque ela não era tão fácil assim, de ser colocada em prática. Você precisaria de duas testemunhas que estivessem no momento vendo. E se essas duas testemunhas estavam no momento vendo, o que elas estavam fazendo ali? Isso é complicado. Então, assim, existia, aí você tem uma filosofia judaica que ela diz assim, existe a Baal Kotev, né? A Torá Baal Kotev, ou seja, a Torá que foi escrita, a Torá Baal Kotev, a que está na boca. Então, uma coisa que foi escrito e a outra coisa que foi passada de tradição em tradição. Então, falando dessa questão da oralidade, as religiões africanas, para muitos, elas sofrem essa perseguição, né, vamos dizer assim, essa intolerância religiosa, por não ter um livro escrito, porque a cultura africana é tudo passado, né, os griots, essas questões de oralidade. É o passado de pai para filho e assim sucessivamente. O que você fala sobre, como é que você... Há, assim, só pelo fato de eu ter algo escrito sobre a religião que eu professo, ela me dá esse direito de eu achar que meu Deus é maior, superior do outro? Então, isso é interessante porque você tocou num ponto que, assim, dá para unir, né? Dá para unir, por exemplo, o povo hebreu, né? O povo hebreu e o povo negro, né? Vamos colocar. E aqui a gente começa a traçar vários paralelos. Eu gosto muito de paralelizar as coisas, né? De ver lado a lado o que tem de igual, o que não tem. Quando a gente compara. Por exemplo, hoje o povo de nação africana, os povos de guerreiro, eles são muito discriminados e criticados por não serem conceituados como religião, né, como dignos de ter um templo, porque eles não têm um livro. Porque isso é o quê? É uma construção europeia. E a gente às vezes esquece que os europeus, eles são quem? Os colonizadores, parte deles. Então destruíram muito, fizeram muita coisa ruim, até mesmo com o povo que semita. Tanto que a gente tem um antissemitismo. Se por negro a gente tem o racismo, né? E nós temos essa luta antirracista, né? Não basta só você ser contra o racismo, é necessário você ser egoísta, apoderar. A gente vai chegar, para você que está assistindo, a gente está no momento de guerra, a gente vai fazer essa provocação com o Salim, mas a gente quer explorar ele um pouquinho antes, até para que a gente possa chegar a esse momento, né? Porque chegar a falar sobre o que está acontecendo no Israel de imediato, eu acho que para muita gente ainda vai ficar meio difícil de entender ou até de aceitar, até porque as nossas informações elas são sempre oriundas de Londres ou de Washington, que a gente não tem uma outra visão. Então, o Salim, dentro dessas provocações que a gente está fazendo assim, a priori, vai norteando para a gente poder chegar a esse momento, tá bom? Então, vocês aguardem um pouquinho que ele vai falar também um pouquinho a respeito. Ouvindo você falar com propriedade sobre religiões, você é a favor do ensino religioso nas escolas? Então, deixa eu só concluir, né? A gente volta lá, que eu quero mostrar que existe muita coisa semelhante. Uma, o povo de hebreu, possivelmente ele não tinha pele clara. É aquilo que eu te falei, essa questão do judeu com pele clara é de 1948 para cá, da Segunda Guerra para cá. A palavra, ela mostra o quê? Que era um povo tribal, era um povo que estava num lugar quente.
E aí você vê. Então, em pele, a gente já viu que há uma evidência de que o povo hebreu ser muito próximo do povo nigeriano, do povo tal. Outro era um povo tribal. Tanto que você vê que se você vai a um casamento, a um bar mitzvah, que é o momento em que o menino ele é considerado homem, e a palavra bar mitzvah ela tem um pouco de aramaico e um pouco de hebraico. Ela não é ben mitzvah, ela é bar. E bar é uma palavra aramaica para filho. Então ele agora se tornou o quê? Um filho do mandamento. Judeu e árabe não comemoram o aniversário na sua origem. O que ele comemora? O menino fez 13 anos. Para a comunidade judaica, esse menino não é mais um menino, ele é um homem. Por quê? Porque agora ele pode gerar uma vida. E se ele pode gerar um outro ser, ele tem que ser limitado, ele tem que saber das suas responsabilidades, né, dos seus direitos e dos seus deveres. E aí você faz uma grande cerimônia onde se dança em roda, se canta em roda. Povos africanos também têm Também. esse costume. E aí você vê... quando eu iniciei a conversa, eu iniciei falando que Abraão ele tinha um relacionamento com o seu Criador. Só que ele não tinha Bíblia. Então como é que ele sabia que era o seu Criador? Em hebraico a gente tem uma palavra que é massorá. Massorá é tradição. Tradição. E a tradição, ela fez uma coisa interessante. Quando eu estava estudando, eu tive uma hora que eu fui estudar hinduísmo e budismo. E o pessoal tinha muito mantra. E eu conheci um senhor que morou lá em Nova Gokula, que é uma ashram, é uma fazenda, vamos colocar assim, em estilo indiano. E ali o pastor dali é o guru, né? E esse guru, ele tem essa propriedade que se chama ashram, que seria toda a igreja dele, para a gente paralelizar assim. E aí ele falava o Bhagavad Gita, só que o Bhagavad Gita não é falado, ele é cantado. E por que existem esses mantras? O mantra não teria um poder em si, mas ele teria um propósito, que é guardar o conhecimento. Então, durante muito tempo, os próprios hebreus falavam assim, vai adonar Moshe Lemu Dabe, Israel. Ou seja, se cantava, você mantinha esse conhecimento e depois você ia lá e dizia assim, fala de novo, vai Adonai Moshe Lemu. E falou Adonai com Moisés, diga aos filhos de Israel. E hoje a gente também tem essa, essa progressão. Você tem hoje os povos de natureza africana sendo criticados por não ter um livro, tal como os hebreus não tinham. Mas em um dado momento, quando se quebrou o templo, aquela coisa toda, começou esse negócio do mundo, eles se reuniram e tinham que fazer o quê? Registrar. Eu entendo que vai chegar um tempo em que a nação, ou as nações de candomblé, elas também vão se unir, vão cantar, alguém vai escrever, vai fazer Hoje a gente já tem, né? Cantorias, livros de cantos, tem vários livros, até que eu perguntei a Nilce, ela deu alguns exemplos, né? De vários livros também que falam sobre as religiões de matriz africana. Só não tem essa unidade que tem a Bíblia, essa questão. Isso com o tempo, né? Com o tempo a gente percebe que é o que vai acabar acontecendo. E tal como aconteceu com os hebreus. Você lembra da sua pergunta? Sobre a questão de ensino religioso. Então, aí entra uma grande interrogação. Novamente, religião se ensina? Religião se ensina? Relacionamento com o espiritual se ensina? Você vê, existe uma linha tênue entre a saúde mental, seja da população negra, seja de quem for, e os dons espirituais. Por exemplo, existe um texto na Bíblia, que eu não me lembro exatamente agora, que ele diz assim, que o Evangelho ele é loucura. Que ele pegou as coisas pequenas e as coisas que não são para confundir as que são. Então são textos que mostram o quê? Meio filosofia grega, é isso, né? Pode ser, né? Mas o que eu gostaria de reportar aqui? Que ele aproxima o caos, ele aproxima aquilo que não é, ele aproxima a falta de norma com a espiritualidade. A loucura, como é que pode ser loucura? Né? A gente, vamos supor, quem crê em Deus ou em Deus, imagina que bom, que Deus é amado, que Deus é ótimo. Então aí você vem falando de loucura no texto bíblico. Né? Então, entra isso. O Oráculo de Delfos, eu li um livro sobre o Oráculo de Delfos, até de um geólogo muito interessante, e o próprio nome do livro é esse, o Oráculo de Delfos. E aí o que acontece? Ele mostra que o oráculo, para ter as suas visões, para trazer alguma mensagem, ele tinha que pegar algumas meninas e deixar em um estado psicológico afetado, seja por droga ou por algum estresse.
e aí ela conseguia mandar a mensagem. A palavra Nabi, em hebraico, ela também significa descontrolado, bêbado, porque Nabi é de onde vem profeta, né? Ou seja, a Septuaginta, a Vulgata, traduzido como profeta. Quando você olha no Islã, o Islã não usa Nabi. Ele diz assim, Muhammad Rasulullah. Ele não usa Muhammad Nabihullah, o profeta de Allah. Ele usa Muhammad Rasulullah, ou seja, Muhammad, o profeta de Allah. Exatamente para não dar essa brecha de que ele não estava consciente. Ele estava, lógico. Essa brecha que você fala, muitas das vezes, cria a gente também que tem não tanta curiosidade quanto você tem, que demonstra ter, mas a gente, de vez em quando, também a gente quer pegar um pouquinho de luz sobre algumas dúvidas que a gente tem. E aí, quando a gente lê alguns autores, né, aí eles trazem, principalmente que escrevem sobre a questão do cristianismo, né, eles trazem essa coisa de uma palavra que não tem tradução na outra língua, aí tem umas contradições que você começa a perceber, poxa, mas e aí? Né? Porque aí também tem né? Historicamente, a gente pega a Bíblia, como a gente conhece, é do século III, né? Concílio de Nicéia. Constantino vai junto. E antes, como é que era? Era a questão dos pergaminhos, era um monte de escritos e depois juntou ali. O que ficou fora da Bíblia? O que entrou? E qual foi o critério que entrou? Então, como é que é isso? Até porque eu falo isso porque a Torá, que é o Pentateuco, ou, né, os 5 primeiros livros bíblicos, ele baliza praticamente 3 religiões. E como é que se dá isso? Então, infelizmente, né, aquilo que está escrito, ele sofre interpretação. Eu sempre falo assim, tá, mas qual é o contexto? O que norteia isso daqui? Tem que ter um contexto. Você não pode analisar de qualquer maneira. Eu te falei, se eu estou aqui hoje e olho para lá, há 3.000 anos atrás, e tento interpretar lá, com a cabeça daqui, eu cometo anacronismo. Né? Então, eu tenho que tentar olhar daquele jeito. Por exemplo, os conselhos sempre existiram. Você tem uma comunidade, essa comunidade, né, vai votar pela maioria naquilo que é o entendimento daquela época. Conselho de Nicéia, houve essa questão de reunir para você fazer algumas definições. De Jesus, ele é homem, ele é 100% Deus, não é? Unir o Império Romano naquela época. É muito complicado isso. Por quê? Porque você tem um povo, e esse povo ele tem conceitos, e tem ideias e traduz isso com as suas palavras. Bom, você tem um outro povo que tem outros conceitos e nem existe, talvez, aquela ideia. Então, vamos pegar, por exemplo, você tem o judeu, o hebreu, né? Você tem um hebreu, e o hebreu ele tem toda uma visão, vamos colocar bem raso aqui. O hebreu ele nunca questionou quem é Deus. Vamos colocar assim. Por quê? Porque ele é filho de A, que é filho de B, e que sempre falou com Deus, então ele tem certeza que o Deus que ele está falando é o Deus do pai dele. Acabou. O grego não tinha essa relação de tradição, como eles tinham. Não tinha uma questão de pecado. Olha bem, dentro da filosofia grega, a gente tem uma questão que eles não têm pecado, mas eles têm o quê? Híbris, que é um conceito mais próximo de equilíbrio. Ou seja, ele podia fazer tudo. Ética, moral. Isso. Mas até a Híbris, ela paramentava a questão de moral. Por exemplo, a Híbris era aquela coisa que dizia assim, você pode fazer tudo, até veneno você pode tomar. Mas a questão que você tem que tomar é a quantidade. Porque o que diferencia o remédio do veneno? A quantidade, a dose, né? O hebreu já não. Por exemplo, o hebreu ele tinha algumas normas muito bem definidas, função de cada um dentro da tribo. Você é homem, você protege, você é o provedor e não existe outro, porque se você não fizer isso, aquilo vai ter problema, você traz o caos, né? O grego não, ele não pode. Não. O que ele tinha? Você vê ali, o que para o grego era normal, um homem ter relacionamento com outro homem e ainda ter mulher e ter filhos com essa mulher, não era incomum para eles num determinado período. Pronto. Isso, para um hebreu, trazia morte. Era um pecado
que eles catalogaram até como Toevá. Então existe uma linha de Toevá. Só que interessante, na mesma linha que está Toevá, ela fala da união entre dois homens, ela vai falar da união de tecidos diferentes e vai dar punições. Então isso você não faz, não pode. Agora, como é que você pega aqui e traduz ratá para híbrido? Não tem. São conceitos diferentes, eles nunca vão se encaixar. Outro ponto que eu tinha anotado aqui, ó. A gente tem a palavra Messias, ela veio com pouca corrupção para a nossa língua. Messias vem de marchear. O que era o ato de marchear? E quem era marcheado? Enfim, 3 pessoas só no antigo Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. Você pegava um shofar, que é o chifre do carneiro, enchia de azeite, o óleo do azeite, consagrava essas pessoas. O ato de você derramar, né, aí você imagina um país que tem uma sensação térmica entre 40 e 50 graus, você coloca um azeite, né, um cheiro de azeite, naquela época que não tinha boticário, era tudo de bom, era uma coisa gloriosa. Hoje já é nojento, né, óbvio. Agora, como é que você vai pegar essa palavra, que só é feita para esses 3 tipos de pessoas altamente colocados na hierarquia da sociedade dessa época, para a Grécia, que não tinha isso? Para nós seria o quê? Manchar. Talvez até de onde saiu o verbo manchar. Aí você tem Christos. Vamos lá. Tem um colega meu que estudou grego muito mais do que eu, né, muito bom, Claudio Marco, e a gente perguntava essa questão. Que a palavra grega para Christos, traduzindo Messias, era espúria, não era legal. Então o que acontece? Quem era o Cristo na cultura helênica? Cristo, por exemplo, Hércules foi um Cristo. Zeus, ele tinha a mania de vir para cá, para a Terra, se transformar em alguma coisa e coabitar com as mortais. Ela é uma deusa. Então você imagina um ser humano coabitando com um macaco. Uma provocaçãozinha. Sim. A mesma metodologia utilizada para Cristo. Sim, porque acaba sofrendo. Cristo veio um anjo que exterminou a Maria e nasceu Cristo. Eu posso fazer uma alusão a essa mesma cultura? Porque os escritos dos Novos Testamentos começaram a ser escritos, né? Os ditos do Novo Testamento, a partir do ano 60, 70, 80, e já estavam dialogando com a cultura grega. Uhum. Então não poderia ter essa... A influência? Então, existem algumas coisas que até antes dos gregos já existiam. Por exemplo, existem livros muito mais velhos do que a Bíblia. Sim, a maioria. Se eu pegar a cultura egípcia... Não, até antes dos egípcios, por exemplo, você pega a Epopeia de Gilgamesh. Sim. Né? E ela vai falar exatamente de muita coisa que está na Bíblia. Ela vem aqui. A Bíblia vem aqui em 1500 a.C., com Moisés, né, o Moshe, fazendo ela. Então existe um livro aqui, que é a Epopeia de Gilgamesh, que vai falar de um dilúvio, né, com a Atrahasis, a Dátula. Você vai ver a serpente, você vai ver a questão da busca da imortalidade, né? Você vai ver até a questão do homossexualismo, da homossexualidade, que é Enkidu com Gilgamesh, né? Eles se apaixonam, e há uma história ali muito interessante. Pronto. E aí existem estudiosos, né, catedráticos, filósofos, que vão dizer que essa Bíblia aqui, ela é cópia disso daqui. Eu sou reticente de dizer. Por isso que eu fiz essa provocação, porque eu li algumas coisas também tem Hidras, né? Como é que é tem a cultura Hidra, que faz o Rei Sol, né? Que o Cristo, essa coisa do entardecer, né? Tudo tem... Isso, tá ligado. A cultura pagã, né? Mas eu queria, antes da gente falar sobre os israelitas, quem são, os hebreus, quem são, os judeus, quem são, palestinos, que povo é esse? Parece que é a mesma coisa. E brincar um pouquinho com coisa séria, mas não de forma pejorativa, mas o povo judeu sempre é um povo escolhido, sempre sem casa, sempre procurando uma terra prometida. Eu digo isso até para poder chegar hoje ao que está acontecendo no Hamas, porque o Abraão sai de Ur, né, e vai procurar uma terra. Aí vai lá, troca as trombetas lá em Jericó, mas dali para cá, depois vai escorraçado no Egito. Aí volta, passa sempre, aí vai trocando o domínio, né, persa
os gregos, romanos, e até hoje, como é que a gente fala? Para poder chegar a essa briga hoje, né? É um território com. Parece é uma população que é oriunda da mesma base, mas que se dividiu em alguns momentos. Ainda estamos falando ainda sobre as tribos de Judá, né? Porque a gente, quando fala israelita, é de uma tribo, né? Como foi Benjamim e outros. E aí, como é que é isso? Dá uma luz para a gente, até para a gente poder entender um pouquinho Legal, do que você está tocou acontecendo. numa coisa que a gente acaba voltando para cá, né? Sim. A questão negra, que é a questão étnico-racial. Por exemplo, as pessoas confundem muito a religião, né? Didaticamente falando, né? Que é a religião de um povo, o que é a etnia de um povo. Então, por exemplo, o indivíduo ele é judeu por religião. O indivíduo ele é judeu por etnia, né? E o indivíduo ele é judeu por cultura. Pronto. Então a gente tem aqui 3 maneiras de ver isso. A outra questão é que existe a minha fonte, né? Ela vai ser o Talmud, ela vai ser o Midrash, ela vai ser o Tanakh. Se a gente pega a tradição desse povo, esse povo se considera descendente de Éber. Então, quando você fala de Éber, você tem os hebreus, é o povo todo. Pronto. Todos os hebreus. Igual os negros, né? Os negros têm um descendente em comum. Então, não são de grego, só. Em grego é povo simples, humilde, como é que é? Pobres? Judeus são ricos, todos os Não, judeus são hebreus, ricos. Não, eu hebreus. sei, mas Sim. porque toda vez que eu ouço falar em judeu, é igual a ser rico, é isso mesmo? Então, você estava até falando, né? O Tiago ali, criou-se como é que é como se fosse uma língua romana, né? Esse conceito comum. Criou assim, as pessoas pensam que todo árabe é rico, que todo judeu é rico. Bem, aí volta aquela questão de qual desses judeus que a gente está falando, de quem que a gente está falando? Aí eu tenho que voltar lá. Existe um povo, como o povo negro, né? Que é a sua origem, sai dali. Então, todos os negros são iguais? Não. Na África, todos os africanos são iguais? Não. Você tem Fon, tem G, enfim, todos os índios são iguais? Não. Você tem Tupi, Guarani, né, Arawak, enfim. Então, quando você fala de hebreu, você está falando do povo em geral. Bom, quando você fala de judeu, aí você tem que vir para cá um conceito histórico que em 722 a.C., Sargon chegou ali e pegou as 10 tribos e pronto, contaminou, levou para fora. Ficou só 2 tribos, Judá e Benjamim. E Judá foi lá e aglutinou Benjamim. E de Judá veio judeu. Então, até hoje, o que se fala, no fundo, não é hebraico, é um judaico. E desse judaico que Eliezer Ben Yehudá criou para ser língua de Israel oficial hoje, ressuscitou, se acaba falando um judaico israelita, né, moderno, uma língua artificial que foi ressuscitada. Então dizem que é até um milagre. Nenhum povo antigo no mundo conseguiu ressuscitar sua língua. Você vê, o Vaticano tem vários idosos falando, eles morrem falando latim, mas eles não nascem falando latim. E para uma língua ser viva, ela tem que ter crianças nascendo, falando, velhos morrendo, falando. E aí o hebraico ele conseguiu essa proeza. E depois a gente tem o israelita. Quem é israelita? É qualquer habitante cultural, aí entra naquela questão cultural, que o cara ele é judeu, ele é israelita, ele é hebreu, mas ele não pratica a religião judaica, o Yahudut, né? Então, a gente tem essa vertente. Todo judeu é rico? Por que se diz que todo judeu é rico? Porque existe assim, um conceito histórico também, baseado no Torá, tá lá. A gente vê que tinham 12 tribos. Dessas 12 tribos, 11 trabalhavam para sustentar uma. Porque essa uma, ela tinha... Os levitas eram Isso, os que não levitas. trabalhavam, ficavam Isso. só. Mas eles não trabalhavam fisicamente, Sim, eles não trabalhavam... na organização Isso interna aí. da... Mas qual que era o trabalho deles? Eu acho que era até pior, era até mais, porque eles tinham que saber ler, escrever, copiar, manter o Taná, a Torá atualizado, não podia mudar nada, sempre houve isso, né? Para que você pega hoje no Corão, acharam o bolo de Isaías e acharam vários bolos. Você compara ele com o de 3.000 anos atrás, é o mesmo. Você pega hoje, vamos pegar a língua portuguesa, você pega uma carta de Camões, Camões já é o poeta, né? Você pega a literatura de Camões, a poesia de Camões, e você pega a carta de Pedro Vaz de Caminha, e a gente não consegue ler. A grafia é diferente e a pronúncia é diferente, mas o hebraico não. O hebraico, se o profeta Eliyahu viesse para cá, a gente conseguiria, ou ele conseguiria entender, vamos supor assim, 60% de tudo que está se dizendo hoje. Se tiramos os americanos... Mantém a base linguística todinha. Muito.
Entendeu? Então, o que a gente tem? O judeu, ele, por essa organização de uma tribo ser sustentada por as outras, para poder manter a cultura, que no fundo foi isso, assim se manteve a cultura, assim se manteve a língua. Você vê que é necessário um grupo de judeus ser muito rico, ser muito poderoso. Por quê? Os mitzvot que eu toquei lá na frente são 613. Você não pode tocar uma mulher menstruada, ela não pode ficar dentro de casa, você não pode comer camarão, você não pode comer carne com sangue, você não pode comer carne com leite. Então, quer dizer, o assalariado daria para fazer isso? Não. Então você vê que esses tipos de judeus são judeus ultra-ortodoxos. Abaixo dele você tem os ortodoxos, você tem ashkenazitas, você tem separadinhos, você tem uma classe imensa de judeus, você tem até hebreus e judeus e israelitas que nem praticam o judaísmo. E essa parte que é poderosa e rica acaba se mandando em muita coisa, influenciando em muita coisa, inclusive no que está acontecendo lá agora. E o que está acontecendo lá agora? A gente pode dizer que é o que está acontecendo. Porque a gente fala que o Hamas é terrorista, né? Eu acho que toda a gente deve ser contrário a qualquer tipo de guerra, a qualquer tipo de invasão, a qualquer tipo que causa morte para o seu semelhante. Até porque nós, oriundos de uma doutrina cristã, né, a gente acredita muito na questão da solidariedade, no amor, né, e vice-versa. Mas o que de fato? A gente pode dizer que o que está acontecendo, dependendo do ponto de vista de alguns, tem algumas pessoas que estão dizendo que o Hamas está só fazendo um revide de um sufocamento que já acontece há vários anos e ninguém fala nada. Como é que é isso? A gente deu lá, né, uma passeada um pouco lá pelo Israel antigo, né, pelo Israel mais espiritual, e agora a gente entra numa outra fase de Israel, que é um Israel mais político. E tudo que vai acontecer agora, ele não é simples de dizer. É muito mais fácil a gente dizer o que não é. Entendeu? O que não é. O que não existe. Por exemplo, não existe inocente nessa guerra. Não existe certo ou errado nessa guerra. Porque é uma coisa que não é da agora. Você quer dizer que, então, existem interesses? Também existem interesses políticos, existem interesses religiosos ou dos religiosos, que não deixam de ser políticos, né? Vamos colocar, é um viés político, mas com incentivo religioso. O outro é totalmente político, com incentivo de dinheiro. Por exemplo, existem dados que mostram que Israel, durante 30 anos, ele foi o quê? Ele foi todo perfurado pelo protetorado inglês para ver se tinha petróleo. E triste ilusão, não tinha. E aí, você olha para as outras terras árabes, o reino da Arábia Saudita, onde ela está na Arábia Saudita, né, que a família Saud conquistou para si, por isso que ela é Arábia Saudita, e ela roga para si o direito de não assinar aquela lei de direitos humanos, e a ONU não tem muito poder ali, porque ela é como se fosse uma propriedade, não é um país comum. Protetorado. E isso, ela é uma propriedade da família saudita, por isso que a Arábia é dos Saud. E essa família Saud, ela destruiu a família Rashidun. E aí você tem o reino Hashimita, né, da Jordânia, que saíram também da Arábia Saudita, e foram desenhados por duas pessoas, Gertrude Bell, uma grande inglesa, a única mulher na expedição dos expansores lá, na época, que pegaram um papel e definiram as fronteiras, sem levar em conta aquele conceito que a gente falou, eles eram uma tribo. Então você tem a tribo Hashimita, que não se dá com a tribo Hashidu, que não se dá com a tribo de Banu, e você pega, agora você vai ficar ali, ficar aqui, tal como fizeram com a África. E aí você vê, tendo esses problemas políticos, você vê tudo começar a partir de quê? De 1948 para cá, da criação do Estado de Israel. Ali, você vê aquilo que eu estava te falando, se hoje você abandona a sua casa, vai embora. Chega uma outra pessoa, entra na sua casa, deixa ela decoradinha, tudo de novo e tal, e aí você pega, volta, senão a casa é minha. E aí, a casa é sua mãe. E agora o que fazer com essa pessoa que se estruturou, teve seus filhos, né? Então, foi o que eu falei, não existe inocente no sentido de quem está na cúpula influenciando isso. Os líderes de Hamas, esses ultra-ortodoxos, esses judeus muito ricos, sionistas, quem está no poder. E quem está no poder, você sabe, tem o empresário que vai ganhar dinheiro com arma, igual o finado Dodi Al-Fayed, que faleceu junto com a princesa Diana, que quando você vê quem é o pai do Dodi Al-Fayed, é um dos grandes vendedores e negociantes de armas. Então, esses homens, sim, é interessante a guerra. Para mim, não é.
para quem está lá morrendo, porque está perdendo filho, está aqui, imagina, você está aqui fazendo esse podcast e com medo de vir uma bomba aqui. O hebreu comum, o árabe comum, o palestino comum, não quer isso. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima do fundamentalismo, ele é uma vítima do Hamas, ele é uma vítima do terrorismo, que é o que eu te falo, não é uma filosofia de vida. Ninguém me levanta e diz assim, você é terrorista. É uma estratégia de guerra. Ela tem um propósito. Defesa também? Também, né? A guerra está aí, né? Ou para defender, ou para atacar. É uma estratégia, porque existe até um livro que eu gosto muito, Pinyin Pan Fa, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E ele fala exatamente isso, que é você vencer uma guerra sem lutar. Como? Destruindo o emocional do seu oponente. E aí, com isso, aí entra o terrorismo. Você colocando a sensação de segurança, que ele não pode ficar aqui, não pode ficar ali, não sabe onde vai ser atacado, a questão da informação. Mas para a gente leigo no assunto totalmente, a gente liga a televisão e diz, o Hamas está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí, como é que ali tem alguma solução? Como é que a gente faz para lá? Tirar um burro de um lugar e botar para o outro, será que ele vai querer ir também? Ou tira... Como é que faz agora? Como é que você vê? Tem alguma solução a curto prazo? Não está falando em curto prazo, mas a médio e a longo prazo, para aquela situação. Isso. Até porque a gente já está dentro de uma guerra, que é na Ucrânia com a Rússia. Tem ligação essas duas guerras, né? Até porque dá a sensação, ou tem alguns falando que o mundo está deixando de ser bipolar para ser multipolar. Então, como é que é isso? Será que esses grandes imperialistas, né, igual o americano, ele está perdendo o poder e não está querendo, né, não está aceitando o que está acontecendo, está contribuindo para que todas essas guerras surjam? Como é que é isso? Como é que você vê isso? São muitas questões. Sim, é que o tempo é curto e a gente vai querendo ter informação, até porque você consegue, né? Até por causa do seu estudo, então você consegue obter informações mais aprofundadas e com mais conteúdo. A gente fica aí pelas internet da vida e as TVs grupos da vida. Então a gente precisa, quando tem oportunidade de aprofundar, a gente tem que aprofundar um pouquinho. A gente vê também que eu não sou geopolítico, senão o Rock vai me bater, vai tirar. Não é isso. Mas aqui não é que a gente aqui está emitindo nenhum juízo de valor para, né, o que está acontecendo. Mas a gente também quer entender um pouquinho, né, o que está... Então, aí é o que eu falei, não é simples de dizer, mas a gente pode ter uma base, uma diretriz, tentar entender um pouco, né? Uma questão, essa que você falou, existe uma questão ali entre Israel e os árabes, que vem de 1948 para cá, vai pegar 1949, por exemplo. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Você tem 1948 a criação do Estado de Israel, 49 a Guerra Árabe-Israelense, a de 67 a Guerra dos 6 Dias, 73 Guerra do Yom Kippur, né? A primeira intifada, que na verdade nunca viveram em paz, desde dessa divisão feita, não houve momento de tranquilidade ali. Então, isso bate até com uma questão muito interessante, que a gente volta para a religião. Os protestantes, né, denominados assim evangélicos, eles têm uma visão muito, até mesmo assim, teoria da conspiração para muitas pessoas. Que no dia que tiver paz em Israel, pronto, acabou o mundo. Né? Então, é uma visão que é muito comum no meio. Que aí se entende que é o fim do mundo, entra uma questão escatológica de um anticristo, que seria o Mashiach para eles, o Mahdi para os árabes. Então, tem essa questão que não é muito simples, ela é muito pessoal, né? A gente respeita, mas a gente não pode deixar de tocar. A outra questão, existe a geopolítica. A gente sabe que, além dessas visões espirituais e religiosas, você tem, politicamente falando, você tem um Estado, o Estado de Israel, o imaginário de Israel. E o Estado de Israel, ele tem ali o seu plano de ação, o seu plano de implementação para que ele ande. E andou muito. É o único país considerado desenvolvido no Oriente Médio. E os outros são todos subdesenvolvidos. Claro que a aproximação dele com a Grã-Bretanha, a Europa e o próprio Estados Unidos ajudou muito isso. Né? Yitzhak Rabin, Golda Meir, sempre foram lá, até o próprio Bibi, que é o Benjamin Netanyahu,
vai lá nos Estados Unidos pegar com a comunidade judaica de lá dinheiro para manter Israel quando precisa, e mais o dinheiro que eles recebem de lá. E depois você tem a questão que a gente tocou aqui, o que é terrorismo. É muito complicado dizer o que é terrorismo, porque assim, é terrorismo só quando um árabe ele se defende. Quando a gente chega aqui na primeira intifada, em 1987, você vê vamos analisar friamente. Você tem duas pessoas. Você tem uma pessoa aqui que foi expulsa da sua casa, ela está lutando com pau e pedra, quando uma pessoa que perdeu a sua casa agora está fazendo uma reintegração de posse e ela está altamente armada com Kalashnikov. E manda tiro para cá para uma manifestação que não precisava. Independente do que essas pessoas sejam, se fossem dois brancos, se fossem dois negros, em termos de luta, há uma desigualdade muito nítida. Isso gerou a primeira intifada. E meninos com paus e pedra contra um exército armado e treinado sendo morto, massacrado. É nesse ponto aqui que eu digo, não há inocente. Porque aqui em cima existem algumas entidades políticas que estão muito cientes disso e estão jogando ali as pessoas. E a ONU, cara? Para que serve a ONU? Qual é a utilidade da ONU no mundo atual? Essa é a Organização das Nações Unidas, que está aí justamente para poder contemporaneizar todo o nosso mundo. Quais são essas Nações Unidas? Quais são essas Nações Unidas? Eu acho que é uma pergunta, que é aquilo que eu te falei no começo, o grande rei Selassie, que era rei da Etiópia, e ele foi maestro, e muito bem sucedido nisso, ele chegou aí para a antiga Liga das Nações, que na época não tinha ONU, porque ele sofreu ataques desumanos pela Itália, com aquilo que Saddam Hussein também fez, com gases, a questão bacteriológica, com bombas de teor, com bactérias, coisas bem absurdas mesmo, não foge a palavra agora. E já nesse período ele se perguntava qual o papel disso. A gente tem uma Liga de Nações que evoluiu para a ONU. E aí você tem a entrada de grandes potências. Vamos supor, a Rússia, você tem a China, que disputam o quê? O poder com os Estados Unidos e com a Europa. Mas acabam fazendo exatamente o que eles faziam, que é endividar. Por exemplo, descobriu-se recentemente a tática da China em refazer a antiga rota da seda. Para quê e como? Para que ela tenha poder. E o que ela fez? Ela chega no país, ela despeja bilhões, esse país não tem como pagar, como Sri Lanka, você tem um exemplo, não tem como pagar, e aí ela pega e diz assim, não tem problema, continua a vida de vocês, eu só quero porto durante 99 anos. Pronto. Um porto, estrategicamente... e aí você vai vendo. Aí, E durante essa concessão que há, ela vai manipular seu bel prazer. Sim, só vai entrar lá... igual a Inglaterra fez, Sim. Na colonização brasileira. E o pior, se você analisar, a China lá hoje tem o poder de fazer como Israel fez numa pequena escala. Porque, segundo Maquiavel, no livro O Príncipe, ele diz assim, os caminhos dos homens são quase sempre os mesmos. Então, quando a China olha e vê o que Israel fez, o que Israel fez? Ele foi comprando terra do antigo Império Otomano e fixando suas colônias. E o que isso dá? Hoje, se a China chegar aqui e comprar uma grande fazenda no Mato Grosso do Sul, a ponto de ter um grande aeroporto, e amanhã depois ela quiser trazer um monte de soldados e colocar aqui, quem impede essa probabilidade dela? Os Estados Unidos já faz isso, Acabou, né? Tem vários lugares aqui na América Latina, principalmente, que eles se apoderam, Porque são os imperialistas, eles querem ter o controle do mundo, Sim. E aí a gente está chegando um pouquinho... A gente, muita coisa maravilhosa. A gente vai ter que fazer uma provocação o mais rápido possível, Salim. 1 hora conversar contigo é pouco. Ui? É pouco que os assuntos nos prendem e é interessante. E eu tenho uma curiosidade muito grande, eu queria ver se num futuro bem próximo a gente já pudesse marcar um outro podcast, mas para a gente conversar um pouquinho mais a respeito do cristianismo. Entendeu? Então, enquanto base nossa religiosidade, até porque o cristianismo hoje, algumas ramificações do cristianismo hoje opera de forma muito pretensiosa de se julgar, de achar que são os pretendidos, são salvos, são isso, em detrimento das outras religiões. E como aqui no Espaço Cultural Ponta Quintê, a gente trabalha muito, nosso foco é a questão ética racial. Então,
Nós trabalhamos no sentido de provocar, não só de defender as questões, mas dar luz para que as pessoas percebam que tudo o que está acontecendo com o povo negro, é claro que a gente, quando fala do povo negro, a gente tem que lembrar que também estamos em crescimento, temos vários negros prósperos, nós conseguimos aumentar com bastante propriedade o número de negros nas universidades através das políticas de ações afirmativas, mas a gente ainda precisa dar continuidade à nossa luta porque ainda é pouco. Né? Um país que 56% da população é negra não pode ter, na sua representatividade de poder, o quantitativo. Tem que ter praticamente essa mesma proporção. Então a gente continua a lutar e a gente vai contar muito contigo com a tua participação aqui. Quero, em primeiro lugar, né, mandar aí um beijo, um abraço à minha coordenadora, Gisele Maria, porque tem sido um presente, né, trabalhar na Sindeprof, que é a Secretaria de Direito Humano e Promoção da Cidadania. Eu nunca tinha trabalhado no governo, então eu tive essa oportunidade de desenvolver e agregar, né, com tudo isso que tu vê. A Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, ela tem ali um NAVIR, que é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerâncias Religiosas, né, que é do Estado, mas está ali dividindo espaço com a gente. Tem o NAD, que é o Núcleo de Atendimento Descentralizado LGBTQIA+, que também ele está voltado para essas questões das minorias que têm sofrido preconceito, discriminação por questões de uma parcela religiosa e depois da própria questão do ter em si, da sexualidade, né, socialmente. Às vezes não aceita pela família, às vezes não aceita pela igreja, né, dependendo de qual a denominação da igreja, enfim. E a gente também tem o NAC, que é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, onde estão as invenções, né, para tirar o documento. Continua sendo o Dr. Márcio? Olha, ele também está lá, né, mas aí tem outros funcionários ali. E aí o que acontece? Então eu me sinto privilegiado de poder hoje, né, eu tive o privilégio de trabalhar com Açores, que era secretário, hoje é a Ana Paula Ramos, a minha coordenadora, o Fernando também, de Monai, a Carmen, enfim, tem um grupo de pessoas que me são presentes. Porque como eu nunca trabalhei com política, então hoje eu estou conseguindo contribuir com tudo isso. Quando tem alguma conferência referente à religião, gosto de estar lá, aí eu vejo meus pais, o pessoal que está ali brigando. Facilita muito. Então vou te pegar agora. Então você diz seus pais na religião, qual religião? Todas. Fugiu de novo, né? Quer religar, né? Tá pensando que eu não estou atento? Estou atento. Em latim é o religare, né? Em yoga é o yuji, né? O yuji é aquele que liga, né? Então, o yoga também acabaria sendo uma religião. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado em contribuir com isso, em poder ser um instrumento de apaziguamento, porque, assim, quando você olha o outro com respeito, que é isso, olhe para todas as religiões com respeito, seja o candomblé, seja o judaísmo, seja o cristianismo, o protestantismo e tal, e olhe para todas as pessoas com respeito. Quando você olha com respeito, querendo sinceramente entender o outro, né, que quando você senta aqui, senta aqui, vamos ver quem é você, o que você tem para agregar, a gente se aproxima, né, a gente começa a ter comunhão e começa a ser mais tolerante. O Sarinho pensa sobre ele, né, não gosta de Coca-Cola, aí você não se ofende, mas entende, né, eu quero ver um pouquinho mais. Né? Então, é legal. Acho imperialista. Isso, né? Também tem, está tudo ali, tudo entendido. Então, é muito legal você ter esse diálogo expositivo e não impositivo. Então, o papo tá bom, mas a gente está chegando na nossa reta final, mas como eu falei para vocês, breve, vamos procurar aqui uma agenda do Salim, e ele vai voltar aqui para conversar conosco, porque tem muita coisa que vai contribuir nessa junção aí do cristianismo com a religião de matriz africana, né? Até porque o Islã... Eu faço uma orientação, uma finalização. Existe alguém muito maior do que eu, muito melhor para falar disso, que é o imã, um grande imã, Irfishan, que ele representa uma ramificação do Islã, que é a Ahmadiyya. Ele é paquistanês, né?
E é interessante porque essa denominação do Islã lá no Paquistão, existe uma lei que proíbe eles não são considerados nem muçulmanos no Paquistão. E o próprio clero, né, que não existe um clero formal, mas só para a gente entender, islâmicos não consideram eles. Então eles não podem fazer o Hajj, que é um dos pilares do islamismo, você ir à Meca. Né? Então eu depois vou te passar o contato dele, quando quiser chama. Tá vendo? Por que não dá um podcast só? Não dá pra gente... Você realiza palestras em escolas para falar? Já realizei, já dei aula me chamando, a gente está aí. Achei barato para falar com o empresário, Thiago. Legal. É bom porque nós curiosos um pouquinho, né, principalmente curiosos da fé, a gente quer entender um pouquinho mais, né, essa coisa, né, para poder a gente tentar fazer uma hermenêutica mais aproximada, né, para a gente não ficar muito preso. Mas, Salim, eu sinto muito, o nosso tempo está se esgotando, vamos para nossas considerações. Foi muito maravilhoso, finais, estou aqui assim, entendeu? quanto aprendizagem foi... É uma aula, praticamente, entendeu? Mesmo sem você falar que aprofundou, mas é muito esclarecedor para a gente totalmente leigo no assunto, né? Porque nós ficamos muito presos à nossa cultura, né? Se a gente professa uma religião, a gente fica preso a ela, não consegue provocar esse diálogo. E você permitiu tudo isso, né? Então a gente vai esperar você num próximo momento aqui para a gente aprofundar um pouquinho, tá bom? Então, Shukran Jazila, em árabe, Turco Rabá, em hebraico, gratidão em italiano, que ele fez de fato, e merci, né? Merci, bom dia a todos. Muito feliz por ter contribuído. Muito obrigada de coração por todo o seu saber, vir compartilhar conosco no Conta Quem Tem, e até uma próxima experiência, que foi muito maravilhosa. Isso tudo acontece aqui no Preto Pod, podcast do Espaço Cultural Conta Quem Tem, que vai ao ar todos os sábados. E aguarde a próxima edição. Um abraço a todos.